Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, sou o coordenador do Poliad de São Paulo e eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o segundo dia da prova do Enem de 2017. A prova ficou um pouco mais conteudista, tá? No geral e para a maioria das matérias. O fato de separar a prova em 2 finais de semana teve pontos positivos para o aluno. O aluno conseguiu repousar e conseguiu estudar focado para esse segundo dia, a matemática e as matérias de ciências da natureza, física, química e biologia. Mas teve pontos negativos também, principalmente com relação à distribuição das matérias. Concentrar a prova de matemática e a prova de ciências da natureza deixou essa prova mais pesada, até pelo fato dela ter se tornado mais conteudista. Tempo foi algo muito importante nessa prova. Então o aluno precisava se preocupar também com a estratégia de prova. Para quê? Para garantir as questões mais fáceis e conseguir ler a prova inteira, para deixar as questões mais difíceis para o final da prova. Aquele aluno que não se preocupou com o tempo da prova, possivelmente não tenha conseguido terminar ou mesmo ler todas as questões e precisou chutar algumas questões no final da prova. Em termos de distribuição das matérias, a prova de biologia, por exemplo, teve uma boa cobertura dos conteúdos, assim como teve nos últimos anos, concentrou na parte de ecologia, teve a maior quantidade de questões, foram 15 questões de biologia, concentrando nessa parte. Caiu inclusive uma questão de genética, que não é do perfil do Enem cobrar essa questão, então foi uma questão um pouquinho mais difícil, mas que não surpreendeu o aluno muito bem preparado. Na prova de química, caiu um pouquinho mais sobre físico-química e menos sobre química orgânica, como era o perfil da prova antes. E também foi uma prova mais difícil, foi uma prova que exigiu mais conteúdo do aluno. As alternativas foram mais trabalhosas, então precisava de um tempo para o aluno conseguir resolver. A prova de física foi a que evoluiu um pouco menos em termos de dificuldade em relação ao ano passado, mas também ficou mais difícil, ela também ficou mais conteudista. Os gráficos voltaram para a prova de física, então não bastava apenas interpretar a questão para conseguir resolver. Precisava saber os conceitos, precisava saber o conteúdo para conseguir ir bem nessa prova. E a prova de matemática, a mais longa das provas, os 45 testes de matemática, foi uma prova mais difícil. Cobrou muito bem a distribuição dos conteúdos, não mudou em relação ao ano passado, apesar de ter cobrado conteúdos novos, que não faziam parte da prova do Enem pelos últimos anos. Então cobrou questões como hipérbole, funções logarítmicas, inequações logarítmicas, funções no tempo, teve algumas questões mais difíceis de probabilidade. Os textos vieram novamente longos para contextualizar as questões, como já é do perfil da prova do Enem. A prova também trouxe muitos gráficos e muitas tabelas, mas também como já é do perfil da prova de matemática. Porém, o fato de ter textos longos para contextualizar a questão e muitos gráficos e tabelas deixou a prova longa. Como já estava uma prova mais trabalhosa pelo nível de dificuldade e a exigência de conteúdo, fez com que o aluno precisasse de mais tempo para resolver essa prova. Por isso, nessa prova, estratégia foi fundamental. Mas foi uma prova bem feita, foi uma prova bem elaborada. Então aquele aluno bem preparado não teve grandes surpresas e conseguiu provavelmente ir bem nessa prova. Fiquem ligados aí nos nossos próximos vídeos, vamos falar mais pra frente até o final do ano sobre outras provas também. Obrigado, pessoal.